povo santo de Deus, a gente está começando mais um Divina Prosa, onde aqui o assunto, o papo, a conversa é sobre Deus. E hoje a gente vai falar sobre o jovem e seu papel na igreja. Mas antes da gente passar para os convidados, para o tema propriamente dito, eu quero agradecer ao pessoal toda a interação pelo vídeo passado, like, comentário, tudo que vocês falaram, toda a movimentação que houve lá. E nós ficamos muito felizes com isso. Eu já adianto já que nós teremos um especial de Natal, né? A gente vai falar sobre o Natal de um jeito bem diferente e tal. Não é simplesmente falar do Natal, né? Então, fica antenado nas nossas redes sociais, fica a par, porque logo, logo você vai estar vendo coisa nova. E como eu disse, a gente vai falar hoje sobre o jovem na igreja, né? O seu papel, de fato, na igreja. E comigo aqui, né, nessa ocasião, né? Eu tenho o pastor Geandre e o pastor Elisafá. Eu queria que vocês se apresentassem. Prazerzaço, bom dia. Geandre, graças à minha mãe, em sua criatividade. Eu sou pastor aqui na Segunda Igreja Batista em Parnamirim, pastor de adolescentes e jovens, dividindo o ministério ali com o pastor Valtenci, desde o começo desse ano. Pastorei a Igreja Batista Viva também aqui de 2013 até 2021, portanto sou pastor consagrado há 10 anos e um pouquinho, 10 anos e meio mais ou menos. Sou formado em Direito também. Trabalho com música, tenho uma banda também, um álbum gravado aí nas plataformas, a gente está caminhando por aí e lançando mais um trabalho em 2024, se Deus quiser. Sou escritor também, tenho um livro lançado ano passado, de ficção. Sou um dos professores do Seminário Teológico Batista Potiguar aqui também, nos polos de Goianinha, Patos e Natal. Acabei de terminar o mestrado em Ciências da Religião também, pela Metodista de São Paulo. Contribuo também com a equipe editorial da revista Estudos de Religião, lá da Metodista de São Paulo. E sou marido de Valéria, pai de Cecília e mais um que está no forninho, que a gente vai saber quem é hoje à tarde, daqui a pouquinho. Eita! Então, prazer estar aqui com vocês e conversar sobre juventude, porque também contribuo com a juventude estadual. Hoje faço parte da coordenação estadual, contribuo com a juventude nacional também. Sou um dos membros da coordenação do 29+, que é um braço da Juventude Batista Brasileira há alguns anos. Então, sempre gostei de trabalhar com juventude. E é um prazer, eu acho que é um assunto realmente muito importante, muito urgente, da gente estar sempre, periodicamente, voltando a conversar, para a gente conseguir encontrar diálogos e possíveis soluções para essa faixa etária que precisa tanto de um ângulo, uma visão realmente específica. Prazer estar aqui com o Elisafá, com você também. Amém. Elisafá? Aqui, né? Elisafá, né? Pastor da Igreja Batista Cidade, já caminhando na igreja há 20 anos, com juventude há 8, casado há 20 anos também, com a Nai. Tenho 2 filhos, um com 16 e uma moça com 12. Sou engenheiro químico, né, por natureza, mas não caminho mais nessa área, graças a Deus, não desrespeitando meus colegas engenheiros químicos aí, mas entendi que o ministério era algo que poderia fazer parte da minha vida mais do que a engenharia, mas aí eu fiz uma outra faculdade na área de tecnologia, né, análise de sistemas, e hoje atuo nessa área, na área tecnológica. Eu sempre amei a juventude, sempre gostei de atuar no meio dos jovens, já fui mais atuante aqui no estado também, né? Já bati um papo aí com o Geandre alguns anos atrás, né, sobre juventude. Hoje, lá na nossa igreja, é o pastor Digão, que ele está à frente, mas a gente sempre está ao lado de todos os jovens, ao lado do próprio pastor, dando uma força, um apoio. E eu fico encantado quando venho falar sobre juventude, porque foi a primeira área ministerial, né? Trabalhei muitos anos com jovens, então eu estou muito feliz em estar aqui e poder dar uma contribuição no que for necessário para esse tema tão importante. Amém. Beleza, então, para a gente começar, né? Quando a gente fala de jovens, assim, a gente tem muitas coisas para falar, né? Mas vamos colocar algumas bases para a gente daí ter o assunto, né? Ter aquilo que a gente vai correr. Então, assim, logo de cara, assim, eu queria que vocês falassem para mim, assim, quais os desafios que os jovens de hoje, 2023, né? Eles enfrentam, que os jovens
da nossa época, não, né? Da sua. Talvez. Da minha, acho que essa já não era tão mais Enfrentavam, jovem. né? A questão da própria internet, né? Esse mundo hoje que é tão rápido, a galera vive em 2x, né? Então, o que é que vocês acham que os jovens de antigamente, os desafios que os jovens de hoje enfrentam que os de antigamente não enfrentavam? Inclusive, alguns líderes não estão preparados porque não viveram quando eram jovens esse desafio de ser jovem no mundo de hoje, né? Quer começar, Elisafá? Fica à vontade aí. Pode ser. Às vezes a gente coloca a culpa eu vejo muita gente colocando culpa das questões da juventude na internet, Sim. né? E na verdade, não é a internet a culpada, né? A internet é uma ferramenta maravilhosa, que ela pode ser usada tanto para coisas boas quanto para coisas más, né? Infelizmente, quando a gente vê sobre essa questão da juventude, em termos de o que aconteceu em 10 anos, Sim. né? A verdade é a falta de ensinamento da igreja. Muitas coisas dentro da igreja que se tornaram tabus, né? De serem comentadas, de serem conversadas na igreja, né? Começou há 10 anos passados a não ter que falar, Sim. mas 10 anos depois começaram a surgir coisas dentro da igreja que, como não foi ensinado no passado, você não tem mais como administrar no presente. A Então, igreja não está falando, no caso, para sua época. pois é, não está falando para a sua época. Então, hoje ainda, coisas estão acontecendo ao nosso redor que tá muito claro, mas, infelizmente, a igreja ainda tem uma dificuldade de tocar sobre determinados assuntos, porque o tradicionalismo tem dificultado isso. Não pode falar sobre isso, porque é um ambiente igreja, mas Sim, o sim. jovem pode se envolver com os seus amigos e colegas e aprender de uma forma errada lá fora, né? Então, muitos desafios que eram para serem enfrentados há 10 anos atrás, infelizmente não foi direcionado da forma certa, e aí, 10 anos depois, a coisa explodiu. E Sim. está acontecendo o que está acontecendo porque, infelizmente, os jovens eles não estão preparados. Os pais não foram preparados, né? Os adolescentes, na época, não foram. E hoje, na sua juventude, pior ainda, né? Por quê? Porque eles convivem com seus colegas que já praticam determinadas situações, né? E diversas coisas, né? Que, infelizmente, passa a ser algo natural para Sim. eles lá fora, mas que a igreja agora é um divisor. Aqui as coisas acontecem naturalmente, eu tenho vários amigos que praticam isso, mas não tem nada a ver, mas quando eu estou no ambiente igreja, a coisa muda, né? Eu sou agora a pessoa que estou ali junto com meu pai, eu sou o crente ali com meu pai, mas fora da igreja, não. Então, assim, lógico, não é só isso, tem muitas coisas, sim. né? Passa do ensinamento dos pais que não foi correto, do ensinamento da igreja que não foi correto. É porque, às vezes, a igreja dá uma resposta, tipo, lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Porque sim, Juquinha. Exatamente, exatamente. E eu acho assim que tanto em relação à juventude quanto em relação a qualquer outra faixa etária ou dinâmica da igreja, a gente tem que ter cuidado para não oferecer respostas para perguntas que ninguém está fazendo. Eu acho que a gente faz isso às vezes mesmo, né? Eu acho que a gente tem que encontrar, falando sobre juventude, a gente tem que encontrar quais são as perguntas que eles estão fazendo. Sim, sim, sim. Porque a gente vai falar, às vezes, sei lá... E não falar simplesmente o que eu quero ouvir, ponto final. Eu acho que às vezes rola, assim, de um Ministério de Juventude pensar, vamos falar sobre, não sei, sobre anjos. Eles estão fazendo essa pergunta, eu não estou dizendo que não é importante. Sim, eu entendo. Mas tem perguntas urgentes. Sim, exato. É ansiedade, é depressão, é pensamentos suicidas, Isso. é gênero, é sexualidade. Então, que perguntas eles estão... Auto-performance, né? É muita coisa. Que perguntas eles estão fazendo? Às vezes a gente fica oferecendo resposta para perguntas que eles não estão interessados em saber Uma agora. coisa que a gente vê muito em igreja é a projeção dos pais nos filhos, né? Exatamente. Querem que os filhos sejam crentes que nem eles são, Uhum. né? E Pois Pode é. falar, Elisafá. Não, Continua mas é aí. isso mesmo, é a questão desses desafios que muitas vezes a gente está tentando responder sem eles estarem Sim, perguntando. Quando você pergunta sobre os desafios dessa geração, a gente pode pensar geração Z, Y, ou até Millennial, que é um pouco... Sim, sim. Galera que nasceu em 85, por ali, 86, A melhor geração. 87, concordo. Ensinadas por nós, da geração anterior. Só assim eu passei por novo aqui. Olha só, os desafios que essas gerações têm, que ainda são jovens agora, que as passadas não tiveram. Eu lembro de Eclesiastes 1, né, que diz que geração vai, geração Sim, vem, sim, sim.
mas a terra para sempre permanece, não há nada de novo debaixo do sol. Então, eu acho que o primeiro ponto para responder essa pergunta, biblicamente falando, numa divina prosa, é identificar quais são os desafios de sempre, da juventude de qualquer século. Qualquer época. Que eu acho que é importante a gente partir desse ponto, que são desafios que a gente tem que tratar Porque mesmo. o jovem é uma pessoa, um ser humano. Exatamente. Né? O pessoal pensa que ele está programado. Há umas coisas que eu acho que são da juventude de qualquer geração. O hedonismo. É você querer satisfazer seus prazeres. Você está descobrindo quais são os seus prazeres na juventude. O sexo só é um deles, na Exatamente. Aí vem hormônio, vem impulso. Isso não tem a ver com 2023. Revolução sexual, década de 60, já estava aí. Então, a gente tem que endereçar isso, mas não tem a ver com 2023. Eu falo isso porque às vezes eu tenho esse discurso muito assim, o pessoal só quer saber de oba-oba. Não tem a ver com 2023. A gente às vezes coloca uma carga sobre essa geração que ela não merece. Quando a gente fala, por exemplo, do celular, o pessoal vive com a cara no celular. Meu amigo, eu conheço gente de 70 anos que passa mais tempo no celular todo dia do que eu. Não tem a ver com a geração de 2023. É um problema global. Isso é verdade. Esse relacionamento exagerado, nocivo com a tecnologia. Então, aquela velha máxima, te cortando aqui rapidinho. Na minha época era melhor, os jovens não faziam isso. Cara, todo mundo, a época dele é melhor, né? Quando a galera chega pra mim pra falar assim, gente, mas sexualidade hoje tá distorcida. Você já leu Gênesis, Sodoma e Gomorra? Sim. Então não tem a ver com 2023. Vamos parar também, às vezes, de colocar um peso sobre essa geração. No meu tempo se respeitavam os pais, hoje em dia... Demonizando essa geração. Essa geração tá perdida, cara. Mas eu acho que, rapidinho, Gendry, eu acho que isso é um discurso de quem tá entregando a coisa. Exatamente, você não quer jogando resolver. a toalha. Entendeu? Não tem mais jeito, o mundo é assim mesmo, é de mal a pior. Exatamente. Então não tem mais jeito não, vamos só orar. Pronto, mas esse não deveria ser o discurso, né? Porque assim, a gente identifica a situação, a gente sabe que há um problema que não é de hoje, sempre foi assim, mas esses elementos, eles estão mais fortes dentro da igreja. Né? Eles estão penetrando na igreja como antes não penetrava. Talvez pela relativização. Exatamente. Que a gente não diz mais que é errado, como se dizia antes. Aí eu concordo. Sim. Então, vai criando raízes. Esses elementos... A igreja flertou com muita coisa perigosa, né? E ela foi descendo, digamos assim, o nível dela, né? Para barganhar com muitas coisas, né? Então, quando esses elementos eles agora começam a interferir dentro da igreja, no sentido de que você está envolvendo muito mais jovens... Né? Porque antes era algo, às vezes, pontual, né? Você via assim, poxa, o menino ali fez algo que a gente entende que não é. Hoje não, hoje é uma normalidade em relação à juventude de realizar determinadas coisas que a gente fala assim, mas rapaz, não, mas eu não sabia nem que isso era tão errado, né? Por quê? Qual o problema disso? Então, assim, o não tem nada a ver hoje está se tornando uma palavra muito normal. Né? Mas não tem nada a ver isso, gente. Que isso? A igreja não... Dentro dessa ideia que a gente está falando sobre jogar a toalha, né? Agora, isso também não tem a ver que o pessoal, às vezes, acha que o jovem, por ser jovem, ele é menos dedicado espiritualmente do que aquele que tem idade, né? Então, eu digo assim, a visão geral da igreja, né? Mas... Não, ele é jovem. A questão de espiritualidade é uma questão de maturidade. Quando ele se tornar um adulto espiritual, ele vai entender as coisas. Até lá, a gente vai ensinando um meio evangelho a ele, entendeu? Eu acho muito importante falar sobre isso. Eu quero te responder, mas terminando só aquele ponto que você colocou antes da geração atual, acho que é importante a gente não fugir também de uma especificidade. Eu acho que tem coisas que são da juventude de sempre. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, tem coisas de 2023 mesmo. Ou do século XXI, quando a gente pensa, por exemplo, no hiperestímulo. Sim. Eu acho que isso é um pouco da nossa geração mesmo, dessa juventude de agora. Sim. Porque quando eu era adolescente, isso vai lá no ano 2000, 99, 98, 2001, eu não tinha YouTube. Eu não tinha streaming no celular, nem na televisão. Então, existe um hiperestímulo hoje mesmo, né? E eu acho que isso é um desafio da nossa época mesmo. Eu acho que a gente está dialogando aqui para líderes de jovens hoje. Então, a gente tem que, talvez, pensar nisso. Porque, por exemplo, até como fonte de doutrina bíblica. Porque você está no culto de jovens ou no culto de domingo na sua igreja, o seu pastor prega. O cara vai para casa, ele vai assistir David Leonardo. Ele vai assistir Vitor Azevedo. É hiperestímulo. Então, acho que a gente, como líderes de jovens, pastores, tem que se preocupar com isso. Cada um tem seu guru.
Isso não era um problema quando eu era adolescente, Exato. porque eu só tinha o meu pastor. Se eu quisesse Sim, ter uma sim, outra sim. fonte, eu ia ler um livro, talvez. Mas hoje em dia é outro nível de E hiperestímulo. A gente tem você que se preocupar com escolhe, isso. e você escolhe o que você quer Você ouvir. escolhe. Porque a questão do pastor, às vezes ele vai falar uma coisa que você precisa ouvir e não quer ouvir. Exatamente. Né? Também tem esse outro lado. Mas aí a questão da internet, aí que vem a ideia da internet, né? Eu vou selecionar e o YouTube e outras redes sociais, eles vão se programando para dizer o que eu quero ouvir. Vai, tem um algoritmo que ele já vê a intencionalidade que Sim, você vai sim. pesquisando e Ele vai te ele vai lhe oferecendo a oferecendo mesma muito mais coisas, né, nessa área. Eu acho que como resposta a isso, eu volto àquele primeiro ponto. A gente tem que responder perguntas que eles estão fazendo. Sim. Reunir a galera e falar, vocês estão assistindo o quê? Ou então viraliza um vídeo lá sei lá... Caneta como eu- azul. e como eu falei, mais teologicamente falando, viraliza um vídeo de David Leonardo. Você tem que responder aquilo. Sim, sim, É sim. aquilo que você tem que responder. Sim. Aí você reúne a galera num pequeno grupo e fala, gente, vocês viram esse vídeo que viralizou? O cara falando isso, isso, isso. Aí você tem que responder aquilo, porque é hiperestímulo. Isso não existia antes. Eu acho que isso é bem século XXI. Sim, E eu acho que os líderes e pastores jovens têm que se preocupar com isso. Essa galera tá no Instagram, tá no TikTok, tá no X, sei lá, no X agora, né? No Twitter. No Twitter. Eles estão recebendo isso, eles não conseguem desviar disso. Nem se eles quiserem, eles conseguem desviar Que é o disso. mundo de hoje, né? A hiperestímulo o que tá aí. o que deveria acontecer é eles conseguirem absorver tudo que eles tinham que absorver na igreja que eles estão. É o que você falou, a gente não pode ficar colocando como tabu os assuntos. Eu acho que Exato. exatamente tem que endereçar, Se cara. dentro da igreja eles pudessem ter todos esses pontos que eles vão buscar em outros lugares, a gente não ia se preocupar tanto. Porque, assim, é inevitável. Todo mundo aqui também busca outras fontes que não seja apenas da sua igreja. Sim, normal. Né? A gente Sim. busca. E o jovem não é diferente. Ele vai buscar, ele vai procurar outras fontes. Isso é naturalmente comum. O problema é que será que dentro da igreja, aí, somando a isso que você está falando, ele já está sendo alimentado o suficiente para ele, Exatamente. Sim, ao sim. invés de querer buscar o que está faltando, ele simplesmente buscar para complementar aquilo que ele já sabe? Sim. Né? Na nossa, pelo menos em relação aos nossos estudos, eu não vou procurar algo novo. Eu vou tentar procurar melhorar aquilo que eu já sei. Eu vou tentar aumentar o meu conhecimento sobre aquilo que eu já estudei, Sim. sobre aquilo que eu já sei. Beleza, mas dentro do que eu perguntei, né? Diga. Às vezes isso pode acontecer porque justamente a igreja não tem um fim nem de dizer assim, a gente precisa olhar para esse público e conversar com esse público. A gente não precisa mudar a mensagem do evangelho, a gente não precisa... o pastor não precisa se vestir de palhaço e ir lá Sim. para frente pregar para o jovem Animador entender. de auditório. Entender a Horrível mensagem. Mas, às vezes, é justamente essa questão. Às vezes, a igreja ela pode olhar para o jovem e falar assim, não, isso é uma fase. Ele não tem ainda maturidade espiritual para entender o evangelho. E quando a gente vai ver o próprio Pedro pregando em Atos 2, a descida do Espírito Santo, cumprimento no que Joel disse, o jovem também é cheio do Espírito. Exato. Sim. O jovem também Exato. é crente. O jovem também faz parte do plano de Deus restaurador, né? Então, assim, vocês não acham que a igreja às vezes tem essa visão do jovem de que ele não é tão crente assim, né? Ele só cara. vai ser crente de fato quando ele amadurecer? Eu acho que rola isso. E citando dois profetas populares do nosso tempo, eu acho que muito do que a galera fala sobre o jovem não é sério. Já diria Chorão, né? E outra, aquela ideia também de que diz... você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. É o conflito geracional clássico. Sim, Isso. sim. O adolescente, o jovem, por ele vai ser criticar... jovem, eu sei mais do meu pai do que porque meu pai é velho. Aí o pai E por também eu vai ser achar a mesma velho- coisa. Exatamente. Isso não tem a ver com 2023, nem apenas com a igreja. É conflito geracional Sim, sim, clássico. sim. Sempre Uma houve, geração né? tentando questionar a Aham. outra. Mas dentro do contexto eclesiástico, ou, enfim, teológico bíblico, você vê desde Paulo lá em 1 Timóteo falando, Timóteo, ninguém o despreze pela sua mocidade. Pela sua mocidade. Se ele está falando isso, é porque existiu risco. Uhum. Sim, sim. Então, há 2000 anos, esse risco já existia. E Paulo já e detectava tinha, isso. e tinha um papel para ele como jovem naquele cenário. Esse é exemplo dos fiéis, exatamente. Então, assim, eu acho que, com todo respeito, é um pouco hipocrisia, às vezes, dos mais velhos na igreja, dizer isso, que o jovem, ele não tem maturidade. Porque, mano, quem é que, via de regra, faz ministério de música funcionar? Quem é que faz ministério de mídia funcionar? Quem é que faz ministério infantil funcionar?
Quem é que faz teatro funcionar? Quem é que faz coreografia funcionar? É adolescentes e jovens. Se você falar... É pau pra toda obra. Se você tirar adolescentes e jovens do serviço da igreja, muita coisa não vai funcionar. Aí você diz, não, eles não têm maturidade. Eles estão fazendo a igreja girar, cara. Eles estão aí. É porque, assim, a igreja é um corpo, de fato. Né? E os jovens têm seu papel como corpo. Claro. Eles são as pernas que correm, né? Então, olha, então a assim, gente não pode a igreja... também... Rapidinho, a igreja acaba sendo... A força motora da igreja, até às vezes física, acaba sendo o jovem, né? O jovem pode fazer coisas físicas que o idoso, alguém de idade, já não pode fazer, né? Exatamente. O que a gente não pode confundir é que, assim, é uma linha tênue, mas é uma realidade. Por exemplo, um jovem, ele não tem a maturidade de idade, de experiência de vida. Sim. Isso não quer dizer que ele não possa ter maturidade de experiência cristã. Sim. Né? Só que aí a gente confunde os papéis. Como ele é muito novo e ele não tem experiência de vida, a gente associa isso a ele não ter experiência de vida cristã. Sim. Né? Então, um jovem, ele pode ter uma experiência cristã que um cara que já viveu na igreja há muitos anos nunca teve e não tem maturidade. Você né? está dizendo assim, aqui o Divina Prosa, o negócio é rasteiro. O caba jovem pode ser mais crente do que o caba velho. Muito mais, se ele realmente buscar. Inclusive o salmista fala, o Salmo 119, né? Que tua palavra me deixou mais sábio do que os anciões, né? Pois é. Por exemplo, eu lembro de um caso de uma menina que estava à frente de um pequeno grupo e ela tinha lá no seu PGM um casal que é um pouco mais velho do que ele, já estavam próximos ao casamento, estava passando por uma situação. E ela me procurou dizendo que ela não tinha condições nenhuma de estar aconselhando eles em relação ao que eles deveriam fazer. E aí a minha palavra para ela foi, vem cá, você não conhece a palavra de Deus? Conheço. Se eu for lá aconselhar pela palavra, qual vai ser a diferença de você aconselhar pela palavra? Aí entra justamente essa questão. O que o casal poderia ver nela era uma jovem. Então, aí mas era você questão é pastor, pô. Você... ainda tem isso? Eu sou pastor. Tem a aura, tem um cajado, é ungido. Pois é, então. Pô, vamos respeitar aí a classe. Aí o que acontece? Eu falei, você tem total condição, da palavra de Deus, de você confrontá-los e falar o que é a verdade bíblica. E de ter feito, ela fez isso e eles agradecem até hoje pela vida dela. Uma jovem que atuou de uma forma maravilhosa, mas que de repente algum adulto agora não... Aí houve a maturidade do casal de poder... em conseguir absorver isso. Porque nem todos... Aí entra essa luta geracional. Com maturidade. Eu me tornei pastor na igreja, a minha igreja pequena, né? Não tem um pastor de auxiliar, não tem... Eu me tornei pastor lá com 30 anos, né? Assim... Faz tempo, hein? Nem tanto, mas faz. E eu sou um pastor jovial, né? De certa forma, né? Pelo menos tento ser. E assim, eu senti a dificuldade nisso, em aceitar, né? Poxa, esse cara mais novo do que eu tem idade de ser meu filho e tá aqui. Eu com 27, eu sei como é. Isso, Por isso a barba de vocês pra mostrar essa... Tem que fingir que é mais velho. Claro, eu tirando a minha pra me fingir que eu sou mais novo. Mas a questão é assim, com o tempo as pessoas acabam percebendo que você tem, sim, sabedoria da parte de Deus, que você é sério no que está fazendo. E também a questão muito de relacionar-se, né? Eu acho que a ideia, assim, aquele que tem idade, né? Ele não precisa se tornar um jovem, pegar o skate dele e sair com os jovens. Até porque se quebrar a bacia, meu velho. Ele não precisa dar um de jovem pra estar com os jovens, né? Mas ele já foi jovem, né? Sim. Da época dele e tudo mais. Então, assim, não precisa ter esse distanciamento na igreja entre jovem e velhos, porque é um corpo. A gente acaba precisando um do outro, né? Não tem essa ideia de que o jovem, a cabeça dele... É diferente, sim, da época do mais velho e tudo mais, mas não pode ter um contato entre eles, né? Separar a igreja, né? E isso não existe, né? Assim. Agora, eu acho que, tentando responder objetivamente aí, o desafio existe, que é certa fatia da igreja enxerga o jovem como alguém que não tem maturidade ainda. E como é que a gente resolve isso? Botando ele no fogão com carbureto. Eu acho... ficar maduro. Parece que bota maduro, olha a cara dele. Eu acho que conversando com líderes e pastores aqui, talvez, eu acho que a gente tem que discipular esses meninos para que eles desenvolvam
paciência e amor para com as pessoas mais velhas da igreja, para que eles não respondam isso com rebeldia de maneira nenhuma, para que eles sejam um exemplo dos fiéis, como Paulo sugere também, que é o que Paulo estava fazendo. Eu Sim, sinto, sim. olha, Timóteo, não deixe que ninguém te despreze, mas também não vá fazendo barraco. Seja o exemplo, mostre pelo exemplo. E a igreja tem que dar espaço, porque eu sinto que às vezes o pessoal também fica tendo essa imagem de imaturidade, porque não viu, por exemplo, um menino lá na frente pregando, com Sim, 15, sim, 16 sim, sim. anos. Aí você tem que conversar com a igreja e dizer, gente, o próximo, sei lá, culto de oração, o próximo domingo de manhã, não sei, enfim, o próximo domingo à noite, vá lá, quem vai pregar vai ser fulano, com 16, 17, 18, 19 anos. Mas a gente vai entender a idade dele, e a gente vai orar por ele. Você vai ter que entender a proporção dele com essa idade estar ali. Mas você tem que colocar isso para que a igreja perceba que essa faixa etária também é uma potência criativa dentro da igreja nas mãos do Senhor. E conforme eles vão se envolvendo, assim, você vai criando essa estufa de maturação para eles. Porque se o menino nunca for colocado numa posição de Sim, eu maturação, entendi. ele Eu vai entendi. demorar para amadurecer demorar. mesmo. É interessante que a gente vê em todas as áreas da vida, a gente acha bonito os jovens desempenhando papéis, né? No esporte, na arte. Exatamente. A Mas na fica com igreja, não. medo. Por exemplo, lá eu vou dizer pela minha igreja, tem os departamentos, né? Tem o infantil, tem dos adolescentes, tem dos jovens. Adultos não tem departamento, adulto é adulto, né? Tá Sim. tudo lá. E tem a generosidade, que é a partir de 65 anos. Mas você não vê essas áreas atuando nas outras. E isso é muito claro pelo que você está falando. Porque o que acontece? Vai ter culto dos adolescentes. Eu não vejo a generosidade A galera indo não lá. vai, Ou, ao contrário, vai ter a generosidade. Não, só vai ter velho. O que eu vou fazer lá? Né? Mas o que eu vou fazer lá? E, pai, só tem velho aqui. O que eu vou fazer aqui? É porque o jovem Entendeu? pensa que no culto lá dos velhos, dos idosos, eles vão jogar bocha. Pois é. E o cara mais velho diz, não, eu não gosto de fumaça, de discoteca, Aí, eu não sei dançar mais. Eu permeio por todos esses ambientes, né? Sim. Aí eu vou no... O homem de dois mundos. Dos dois Você mundos. nem é John tão Carter, jovem, nem é tão velho. Aí eu vou lá no dos adolescentes, aí tá todo mundo acanhado, ninguém levanta para fazer uma oração, fica todo mundo envergonhado e encostado no canto da parede. Eu chego lá na generosidade, a turma tá toda fantasiada, brincando, se alegrando, fazendo passeio. Olha aí. Eu falei assim, peraí, alguma coisa tá Algo errada errado aqui. não está certo. É aquele Pertepan lá, bem antigo, que Robbie Williams fez. É, o Williams, Hulk. justamente. Cara, mudou completamente. Aí, quando eu falo lá, eu falei, gente, olha só, vocês precisam aqui na generosidade aprender um pouquinho com Tem que eles. misturar a porque galera. eles A galera estão tá mais nova. Tá muito mais nova, né? Então, passa por isso daí. A gente não percebe Sim. ou não vê e não dá oportunidade para que essas áreas elas possam ser atuantes na igreja. É claro que eu quero fazer um parênteses aqui. É claro que a gente tem que ter cuidado com o neófito, né? A Não, Bíblia sim, fala sim, sobre sim, isso. sim, Não é um menino claro. que acabou de chegar na igreja. Sim, sim. Mas às vezes o menino tá ali há 5, 6, 7, 8, É 10 verdade. anos na igreja. E tem respaldo, cresceu e na tem respaldo de igreja. alguém que tá caminhando com ele. Isso. Né? Aí, cara, você Isso. tem que botar esse pessoal na frente para servir, para trabalhar com o ministério infantil, com adolescentes, se já é um jovem, para pregar lá na frente. E às vezes o jovem Viagem quer. missionária. né? Tem Mas que, não tem tem que empurrar esse oportunidade. pessoal para esse símbolo mesmo, sabe? E a Sim. gente faz isso sempre que eu posso, eu tento fazer isso. Inclusive, nesse ano a gente fez, agosto, mês da juventude, um culto inteiro com eles. Culto mesmo, celebração Sim, sim, comunitária, sim. domingo na igreja. Pregando, louvor, recepção, ministérios, tudo. Para a igreja perceber, cara, a gente tem uma juventude de meninos crentes que trabalham, que servem, que são potencial. Aí você começa a girar essa chave. Eles não querem oba-oba. E se a gente pensar nesse lance de que eles não são tão dedicados espiritualmente. Cara, eu acho que o percentual é o mesmo de qualquer faixa etária. Sim, sim. Porque tem um monte de adulto que só vai É na igreja no verdade. culto de Natal ou quando tem Verdade. bolo. Então não tem a ver com ser quando o jovem adolescente. veste a camisa, ele veste de fato. Pois Porque é. o jovem é Uma muito coisa. movido à paixão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é algo que eu tenho trabalhado isso. Jandro, você está com qual idade? 38, com essa 38. carinha de 37. Tudo bem, você ainda tá novo, mas vai ter um dia que você vai falar assim, ó, chegou a hora, não dá para eu continuar. Sim, Quem é o jovem que hoje você está preparando para te substituir? exatamente. Né? Então, assim, a gente vê hoje, pelo menos como dizem alguns pastores, os nossos arraiais, né? Dos nossos arraiais, pastores aí que já têm uma certa idade, que daqui a pouco vai ter que dar uma parada. E mesmo que ele não queira,
vai ser natural, né? E aí você vai ser ver... compulsória. E quem que vai substituir esse cara? Às vezes é nisso que ele teme o jovem, né? Do jovem ter um destaque, enfim. Mas pra gente correr aqui, quando a gente fala de atrair, soa meio esquisito assim, né? Porque atrair dá a ideia de que a gente vai mudar algo na igreja que não pode ser mudado para atrair uma galera, para barganhar com eles, como Doutor Estranho, né? Vamos barganhar com essa galera aqui. Mas o que é que a gente poderia fazer assim para... Eu não acho que é nem a palavra atrair, mas para falar, digamos, a língua do jovem. Para alcançá-los. Isso, né? E manter, né? Não é só falar uma vez, é manter o diálogo com o jovem. Entendeu? Manter ele com os ouvidos abertos para minha fala e a gente caminhar na igreja, né? Cara, é paredão? Responde aí, porque assim, essa palavra atrair para mim, né? Eu não tenho dificuldade com ela. Sim. Porque assim, o mundo está fazendo muitos atrativos. Por que a igreja não? Se a gente eu não usei porque é uma palavra mundana. Porque assim, se a gente não Mas eu estou entendendo a ideia. Entende? Se a gente não trabalhar os elementos que comuniquem a essa juventude, não é uma forma de atrair eles. Agora, o que a gente não pode é quebrar a base e a essência do evangelho. Você não pode falar assim, Paulo. Então, pois é, então assim, Paulo foi um que quebrou... Mas e aí, o que, que a gente pode fazer? Paulo mesmo, ele naquele célebre texto lá de 1 Coríntios, ele diz, fiz-me como Exatamente. para ganhar. Pois é. Então, você não muda o fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ninguém vai dar também uma de Chaves, o cara velho vestido de criança. Eu acreditava piamente que era criança, mas você não pode pôr outro fundamento, óbvio. Sim. Você faz um PGM, você tem que ler a Bíblia e tem que orar. Você faz um culto de jovens, tem que ter mensagem bíblica, tem que ter oração, tem que ter música cristocêntrica. Só que a questão é, e eu volto lá ao começo, você identificar o que é desde sempre e o que é geração século XXI. Se a geração século XXI, além do hiperestímulo que eu falei aqui, também tem déficit de atenção, isso não é só um diagnóstico para algumas pessoas, isso é uma questão geracional. Nossa geração de jovens do século XXI tem déficit de atenção generalizado. Sim. Você... Quando eu era adolescente, nos cultos de jovem, eu podia sentar e escutar um pastor pregando 50 minutos. Hoje não é possível, porque o celular vibra com notificação. Porque, cara, vídeo tá diminuindo cada vez mais na internet. Né? É vídeo, stories é 15 segundos. Então, é déficit de atenção. Aí você TDAH, né? Você tem que identificar isso. Essa geração, você pode falar, mas os meninos não param mais. Cara, mas não é culpa deles. Sim, sim. Porque a mecânica cerebral deles foi forjada com esse tipo de estímulo. Eles são vítimas de como o mundo foi estruturado hoje. Sabe? É assim. Aí você tem que tentar dialogar com isso. Aí você chega num culto de jovens, por exemplo, é o que eu faço lá na CIB mesmo, que a gente tem uma vez por mês, do Connection lá. Como é que a gente faz? É quadros. É um culto de 1h30, mais ou menos, com vários quadros. E a mensagem é segmentada. A mensagem pode ter 30 minutos de mensagem, mas eu não passo 30 minutos falando. Eu faço a introdução ao primeiro ponto, aí vem uma música. Aí depois eu volto ao segundo ponto, aí vem um vídeo. Aí eu vou no terceiro ponto. Porque eu tenho que dialogar com a mecânica cerebral dessa geração. Esses pontos seriam ilustrações do próprio sermão. Exato, tudo conectado, tudo conectado. A música partido. Sermão segmentado dentro da homilética existe há muitos anos, né? Sim. É uma prática. Como se fosse ilustrações daquele ponto que você está falando. Exatamente. Não é você tá falando sobre fé e você coloca uma música sobre Apocalipse, sim, não é isso. É tudo bem amarradinho. Mas para você comunicar com essa geração, eu estava em 2019 lá na Atitude, lá no Rio, no Despertar, eu lembro que Davi Lago, ele pregou lá, ele falou sobre isso, entre os outros pontos que ele falou. Ele tinha visto algum estudo lá, não lembro qual é que ele citou, ele falou que, em média, a atenção dessa geração é de 7 minutos. Depois de 7 minutos, isso em 2019, talvez já esteja em 6. Nesses dias vai dar para passar mais tempo debaixo d'água do que com atenção. Olha aí, pois é. Aí ele dizendo que Davi Lago, quando ele vai pregar, aí ele coloca um despertador para vibrar a cada 7 minutos no bolso dele. Começa, aí ele starta lá a parada no bolso dele. Aí quando vibra 7 minutos, aí ele vai contar uma ilustração. Depois ele volta pro assunto original. Porque, cara, é idioma. O idioma dessa geração tem que ser esse. Então a gente faz quadros, a gente faz ali... Eu posso citar alguns que a gente faz para deixar tudo muito dinâmico. A gente faz, por exemplo, Caçadores de Mitos, que a gente pega
É um negócio que depois viralizou, tá na Bíblia ou tá amarrado, não sei o que o pessoal tá fazendo por aí também. Você pega uma frase que se diz que tá na Bíblia, a gente diz, aí tem vinheta que a gente joga, alguém vai lá e faz. Tem um KKK Cruzes, que a gente conta uma piada gospel. Tem o Não Faça Isso em Casa, senão você não casa, que é alguém que faz uma cantadinha gospel, para você aprender a dar uma cantadinha em alguém aí, Algumas um chaveco. pessoas entram na igreja nessa hora, morre. Olha aí, ó. Mas a gente passa mal. A gente vai brincando, fazendo quadros, né? Sim. A gente tem o Jornal Devocional, que a gente pega uma notícia da semana e analisa sobre a cosmovisão cristã. Geandro, a gente não tá falando aqui de mudar a estrutura, a congregação em si, a liturgia. É o momento deles. É no momento deles, não é no domingo à noite, é no momento deles. Continua sendo um culto que a gente tem canção inicial, tem momento de oração, a gente tem ofertório, às vezes É tem melhor do tudo. que o louvorzão. Pois Que a galera tem essa ideia de jovem louvorzão. Não é Bota só a galera música, pinotando. cara. Agora é o seguinte, por exemplo, não só a geração que a gente está falando aqui, mas os adultos hoje, eles também estão déficit também. caminhando para esse lado. Por quê? Hoje a gente transmite o nosso culto via internet, né? E a gente percebeu, eu acho que na verdade todos, né, fazem isso agora. E a gente percebeu que quando a gente se alongava muito tempo no culto, as pessoas também não ficavam... Não ia vou aqui... Você vê o insight, né? Eu vou aqui para escutar o louvor lá da Ibecidade. Não, o cara vai lá para escutar a mensagem. Então, a gente já faz os cortes. Tira o louvor e bota só a mensagem. E o cara em casa, ele não assiste como quem tá na igreja. Exatamente. Pega uma pizza, joga vai pegar uma aguinha ali, não sei o que, tá com o celular na mão. Ele fica mais atento a tudo para... sem querer, querendo se distrair, né? Alguém me chamou aqui? Então, a gente já pensa no tempo também da nossa transmissão. Sim. 1h30 de culto geral. Geral. Então, assim, meia hora, no máximo, estourando 40 minutos de mensagem para adulto, para jovem, para criança, para quem quer que seja. A gente vê de comunidade para comunidade. Agora, assim, a pior coisa que existe é enfadar as pessoas com a Bíblia. Né? Você não precisa pregar 5 minutos também para ninguém, mas eu tô entendendo o que você está dizendo. Inclusive, lá na Igreja Batista do Gramoré, a nossa liturgia é 1h30 também. Enxuta, dinâmica, né? Tem que ser. Você pode ser objetivo, levando a mensagem do Evangelho para todas as gerações, né? Sem precisar ficar... É porque não é uma questão de jovens, é do nosso mundo. É do nosso mundo. É o nosso exatamente. tempo, cara. O pessoal manda texto para mim grande no WhatsApp, eu não leio. Pronto, tá aí uma questão. Eu desenvolvo sites. Aí muita gente manda uma mensagem para mim e fala assim, ó, bota esse texto aqui. Eu falei, gente, olha só, eu vou botar isso daqui, mas você sabe que ninguém vai ler. É mais fácil você colocar um vídeo curto explicando o que você quer passar. O Gabriel da produção tá dizendo que eu leio os dele. Leu não. Desculpa aí, quebrar. Ninguém lê. Você que é da tecnologia, não tem um chat GPT que leia mensagens grandes de WhatsApp de maneira resumida? Na verdade, o PDF, o Adobe, ele já lê isso para você. Era bom que ele dissesse, ele quis dizer isso. Os sites, inclusive, os navegadores, eles já têm essa tecnologia de fazer a leitura. Quando tem um texto muito grande e eu não quero ler, olha aí, Gabriel, salvou a nossa comunicação. Ele lê para você. Então, no celular, em qualquer navegador, ele tem a opção. Clica com o botão direito lá e bota assim, leia. Só isso. Que massa, e ele lê tudo. Só que ele vai ler tudo mesmo, né? Até as legendas da figura. Com aquela voz de... Você escolhe voz masculina, feminina, mais lento, mais rápido, você escolhe. Voz do Bob Esponja, dá pra pedir não, assim. Não tem ainda. E assim, mas assim, rapidão, só pra eu quero não deixar... Depois você responder, eu quero passar para essa questão de tabus, né? Você já pode enumerar alguns, né? Sim. Só para não deixar aberto, assim, porque eu fico sempre preocupado no equilíbrio, a gente, de fato, tem que, eu acho que mudar a estrutura, muita criatividade para falar com eles, mas a gente não pode negociar, tem que falar sobre santidade, tem que falar sobre pecado, tem que falar sobre missões, sobre evangelismo. Eu acho que é isso. Eu tenho que deixar claro que eu acho que a gente não pode realmente escapar disso. Quero que fique registrado. Nos cultos, a gente tem que ler a Bíblia, ter um momento de oração e falar sobre os assuntos de sempre. Não pode virar coach. Não, de maneira alguma. Não pode fazer isso. A gente muda a forma, não é a essência. Exato. E porque o jovem, ele quer uma bandeira para defender. Ele está atrás de orientação, de base. Seja a bandeira cristã. Exatamente. Né? Acabou. Agora tem uma coisa que assim, a gente também pode analisar. Não é sempre que a gente não pode ter uma mensagem que aumente o tempo aí. Se ele se interessa por aquele assunto e você
decorda sobre aquele assunto e demorar um bom tempo, ele também presta atenção, porque é do interesse dele. Então, quando são assuntos assim, específicos que você trabalha a Bíblia, eu já vi gente pregar 1 hora e a galera ficar assim, ó. Por Sim. quê? Porque era o assunto do interesse Dá pra dele, falar, sim, né? sim. Então, assim, é possível você também... Só que o cara tem que estar muito bem preparado, Não, tem que estar preparado, tem que estar preparado. Mas assim, é a questão. mas Por rola. exemplo, você consegue fazer 1 hora e pouco, trabalhando dessa forma como você falou. Você está ali na central, mas você trabalha com ilustrações. Isso. Quando Muito você tiver as audiovisual, ilustrações envolvendo o tema, né? Você consegue... Eu costumo não colocar tempo nas minhas mensagens. Eu deixo o texto. Se o texto é um Claro. texto que requer um tempo maior, Aham. Claro, enfim. você tem que respeitar o texto. Agora, Isso. assim, eu sei que vocês viram o nosso episódio passado de Igreja Simples, Sim. né? Com certeza, curtiram, compartilharam, mandaram pro pessoal e Poxa, Obviamente. vamos compartilhar aí, foi pessoal. com o Arthur, foi? Isso. Ah, Olha Arthur aí, Isaac. rapaz, ó, tá vendo? Uma autoridade. E assim, a ideia de igreja simples, né? De novo não tem nada, que é justamente voltar para a ideia de uma igreja que relaciona-se, né? Uhum. E se tem uma coisa que a gente pode falar que torna mais fácil, entre aspas, acessível para o jovem, é relacionar-se com ele. Sim. É não simplesmente falar o que ele tem que fazer ou deixar de fazer sem relacionar-se, sem entender-se com esse jovem. Então, assim, olhando para essa ideia do simples, né? A ideia majoritária do simples é relacionamento. E qual a importância, digamos assim, que o relacionamento tem com o jovem fora das 4 paredes? Eu estou entendendo o que o Jean está dizendo e a questão da gente falar na língua deles, de uma Sim. maneira que entenda tudo mais ali, né? Mas, assim, fora das 4 paredes. Porque aquela ideia, né? Manda uma mensagem, o cara não quer ouvir. Não, na igreja eu respondo a você, né? E não tem aquela interação com o jovem, né? E aí? Não somente de nós para com eles, mas deles também com outras pessoas fora da igreja. Isso. Porque o jovem gosta de ser lobo Isso, solitário, às vezes, né? Porque o que acontece? Por exemplo, eu sempre falava isso com a juventude lá na época. Eu falei assim, sabe como é que você pode se aproximar dos seus amigos da universidade? Por exemplo, você já teve a oportunidade de visitar o pai de um colega seu que está doente, que não é da igreja? Ele, não, nunca fiz isso, porque parece que não está na cartilha. Quem faz isso é o pastor. Você fazer esse tipo de coisa. Poxa, o cara lá da tua sala, você chama ele, pô, eu não sabia que teu pai estava doente, tem como orar pelo seu pai agora? São pequenos gestos que podem fazer uma diferença, que você pode começar a ter um trabalho de relacionamento. Eu lembro de uma história que me impactou bastante, um pastor aí falando que ele passou no concurso militar e aí ele foi para a academia. E você sabe, né? Quando o crente se encontra, faz aquele grupinho, tem violão e o resto que se exploda. Estamos aqui, estamos juntos, estamos mantendo a nossa santidade. A gente tá aqui na Babilônia e vamos... E estamos aqui. Só que eles falaram assim, não dá para ficar aqui no quartel enquanto todo mundo está se acabando e a gente não tem oportunidade de falar de Jesus. E aí eles decidiram ver algumas pessoas para eles pregarem o evangelho. E aí cada um ficou com um e o cara que estava dando testemunho falou assim, eu peguei o pior cidadão que você possa imaginar. O cara muito difícil, mas esse não era o meu desafio, eu fui lá. Então comecei a me aproximar dele, né? Sem a intencionalidade de falar nada assim para não assustar. Então foi como amizade mesmo, né? Do quartel, aquele negócio todo. E aí ele começou a caminhar com ele, começou a se aproximar, viu que tinha abertura de falar de Jesus e começou a falar de Jesus. E começou a caminhar, até o ponto dele já falar de Jesus, o outro responder, querer saber mais de Jesus. E assim, fizeram um relacionamento super legal. Aí ele falou assim, agora está no momento de chamar para o grupo, que eu já vi que aqui já está tudo certinho. E quando ele chamou para o grupo, o cara foi assim, na lata, falou assim, não, eu não quero participar de nada de vocês aí não. Ele ficou tremendamente decepcionado. Imagino. Muito decepcionado. Passou o tempo, e aí ele, num aeroporto, eles se encontraram, aí quando eles foram se cumprimentar, ele, aí, cara, tudo bom? Não sei o que. Ele, não, peraí, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aí falou todos os jargões, a graça aí, não sei o que, todo. Aí ele falou assim, rapaz, que maravilha, você, né, agora tá caminhando com Cristo, como é que foi a sua história? Conta aí para mim. Ele falou assim, você não sabe, você foi a pessoa que me evangelizou e não sabe? Eu falei assim, cara, como assim? Sim. Eu sou crente hoje por conta do seu testemunho para Relacionou-se comigo. com ele. Porque eu não aceitei ir para o grupo, mas isso não quer dizer que eu não estava te observando. Tudo que você falava para mim, eu estava vendo na sua vida, se você realmente vivia isso.
E aquilo começou a falar muito forte no meu coração. Eu falei assim, se for para ser crente, eu quero ser crente igual fulano. A gente não foi chamado para converter ninguém, a gente foi chamado para relacionar-se com as pessoas e Exatamente. abençoar, né? Convence ao espírito. E foi isso. Eu fui alvo disso. Sim. No meu trabalho, a minha esposa, ela nunca pregou o evangelho para mim, mas se relacionou comigo dando Amém. conselhos para mim. E aí eu falo, você me ganhou para Cristo, ainda ganhou um presente. Me ganhou como Olha marido. só, gente, que bom. Né? Foi muito parecido com a minha esposa também, essas mulheres abençoadas. Elas são abençoadas, né? Salvaram o príncipe, né? Inverteu o papel. Esse lance do relacionamento fora das quatro paredes, como é que a gente manda esses meninos, né? Eu acho que durante muito tempo a igreja evangélica, ou a igreja batista, no nosso caso, ficou muito preocupada, assim, universidade, como é que esses meninos vão para lá e vão ser desencaminhados e vão virar todos ateístas, não sei o quê. A gente ficou preocupado em mantê-los numa bolha. Isso. Para não se relacionar com ninguém, você vai lá, mas se te convidarem para qualquer coisa, não vá, não sei o quê. Separação do santo e profano. Exatamente, cara. Quando, assim, você olha para o ministério de Jesus, existe um rompimento estrutural, de modus operandi ali muito claro com João Batista, né? Sim. João Batista era o separatista que vestia o que ninguém vestia, morava onde ninguém morava, comia o que ninguém comia. E Jesus estava no meio da galera. A gente tem que criar discípulos de Jesus, seja jovens ou não mais jovens, que sejam imitadores de Jesus, não de João Batista. Discípulos de Jesus, não de João Batista. Então, é claro que parece mais inseguro mandar os meninos para o meio do mundo. Mundo não no sentido de século, Sim, claro. sim. Mundo no sentido de cosmos, né? Missão, mas a gente tem que prepará-los para isso é. mesmo, sabe? Então, a gente fez uma vigília na igreja há um mês, exatamente sobre isso, com os jovens da igreja. Sobre como ser um cristão massa. Era o tema da vigília. Que será que para você ser um cristão no meio da galera, você precisa ser aquele cara que só tem uma lista de não podes? E que, às vezes, é assim que a galera vê o jovem cristão, ou o cristão em geral. Você é um cara que não pode nada. Eu te convido para um monte de coisa, você nunca pode. Você não pode isso, não pode aquilo outro. Aí a gente fica... aquele estereótipo de crente de novela das 9 da Globo, que é o cara que só usa aquela roupa, que é o careta, que não pode nada. E é claro que existe a santidade, isso é óbvio. Mas a gente tem que ser sociável, a gente tem que ser aberto, a gente tem que estar na casa da galera. Jesus foi chamado, obviamente, de comilão e beberrão, porque ele estava na casa da galera, ele aceitava jantar na casa de gente esquisita, estranha, estava na casa da galera. Então eu falo com os meninos, olha, você tem que orar, você tem que desenvolver uma identidade cristã muito firme. Quem eu sou e o que eu posso, o que eu não posso fazer. Mas no mesmo texto lá de Mateus, que diz que Jesus era chamado de comilão e beberrão, diz lá também que a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Sim. Então, não é pelo lugar onde você está, é pelas obras que te acompanham quando você está naquele lugar. É porque santidade dá uma ideia de você ficar quieto num canto, né? Pois é. Separado. Santidade é missão separado, também, cara. pega logo essa ideia. E santidade tem muito mais a ver com fazer o certo do que, propriamente dito, não fazer o errado. Exatamente. Não é só não fazer errado, é fazer o certo. Né? Essa separação é justamente da pessoa entender que você está vivenciando algo diferente do que ela está vivenciando. Sim, então, sim. naturalmente, você... não é que você tem que ficar separado fisicamente, mas separado das coisas que elas fazem, né? Você tem essa separação, né? Agora, como você tem que se apresentar fazendo coisas diferentes para essas pessoas que fazem coisas que você sabe que vai de encontro? E eles perguntam, mas pastor, como é que a gente vai fazer? Gente... você tem que amar mais as pessoas. Quando você ama mais as pessoas... Se você for uma pessoa normal, normal que eu digo assim, se comportar... Exatamente. Né? Comece a amar aquele cara que é pornográfico, aquele cara que é cheio de mazelas. E normal, porque a gente foi feito tem para que ser relacionar-se amigo, desde a Tem criação. que ser amigo Ame dessa mais galera. essa pessoa que você vai Isso. ver que você tem muita coisa em comum e você não percebe. Porque você também está em processo de santificação. De repente, ele ainda não encontrou o que você encontrou. Mas ele precisa aprender a caminhar do jeito que você caminha, mas só se você se relacionar com ele. É porque a galera quer pregar placa de igreja, dogma, religião. Essa é a complicação. E não Jesus, E né? não Jesus. E Jesus sentava com pecadores. A gente tem que ensinar os meninos a não se acharem superiores, né? Isso. Porque eles começam a ser separatistas, né? Não, você tem que olhar o cara
mais zoado da sua universidade como alguém, assim, muito parecido com você, mas que não encontrou pecador. Jesus ainda. É Exatamente. miserável, dependente da graça de Isso. Deus, assim como você. Então, assim, ele não tem uma doença contagiosa. Você tem que estar perto desse cara, pô. Tem que construir pontes, não Porque, muros. de repente, Você tem que encontrar o que você tem em comum com esse cara. É filme, porque de é repente série, você foi é um deles, música, é né? filme. Enfim, é livro. Encontra pontes, pô, pra você conversar com esse cara. Vira Exatamente. amigo dele, através Sim. da amizade, do tempo de relacionamento, como vocês falaram aí com as esposas. Tempo de relacionamento, amizade, é que o cara vai começar a dar mais ouvido a você. E vai, Isso pô, ele é aí. meu brother, eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Mas vamos entrar nessa parte aí sobre tabus. Vocês têm algum na cabeça, assim? Cada um pode enumerar um. Cara, eu sempre vejo como algo que... Aí volta até para aquela questão. Sempre existiu, mas parece que hoje está sendo mais falado, que é a questão da homossexualidade. Né? Não pode nem mais falar homossexualismo, né? Agora tem o ismo é homossexualidade, mais né? O doença, ismo é né? mais Sim, doença, sim. mas homossexualidade. Eu lembro que uma história de uma irmã... a irmã do Coque falou para mim uma vez. Ela chegou para mim e falou assim, sabe como é que Satanás entra sorrateiramente na igreja? É igual um prato de mingau. Né? Coloca um mingauzinho aqui Pelas no prato, beiradas. vai pelas beiradas que vai ficando frio, né? Até ele chegar lá no centro. Isso já tá errado, porque Satanás não tem medo de nada quente. Começa logo pelo meio. Ela pelo meio, né? É porque ele tá aqui por Natal também, fazendo tanto de coisa. Cara, É. negócio de temperatura. Parece que é um tabu a gente falar sobre isso de uma forma clara. Sim, A gente mascara. O problema é esse, a gente mascara e sempre mascarou muitas coisas. Então, não, isso daqui é um ponto que a gente tem que ter cuidado no falar. Não, a gente tem que ter cuidado de falar em tudo, mas quando a gente está Sim. baseado na palavra, Sim. né, a palavra tem respaldo para qualquer coisa. Então, a gente tem que ter essa liberdade de ter papos retos com Sim, a nossa sim, juventude, explicar realmente, falar diretamente e como eles podem vivenciar a experiência de tratamento com essas pessoas. Porque está entrando na igreja. E como é que você vai fazer? Né? Eu estava falando com os meninos agora da Igreja Batista. Rapidinho, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o pecado, que todo mundo é pecador, e o ser humano que está ali. Né? Pronto, e o ser humano que a está ali. gente não trata pecado, não é que a gente não combata pecado e tudo mais, não tem a nossa posição, mas a gente trata pessoas. Essa é a Quem questão. trata pecado é o Espírito Santo. Então, a gente trata pecador. Daí você já não vai querer se relacionar com um cara que passa por esse tipo de situação. O cara é homossexual, então ele tem aquelas amizades. Como eu sou crente, eu não vou estar ali do lado dele. Por quê? Porque ele não está preocupado com a pessoa, ele está preocupado com a imagem dele. Sim, a igreja evangélica brasileira como um todo, ela não está preparada Ele está para preocupado. lidar com isso. O cara vai falar assim, ih, rapaz, tá vendo lá, o fulano tá andando... Ele não era crente? Ele não era crente? Não, ele ainda é, só que ele tá fazendo o papel que você não tá fazendo, que era estar pregando e se relacionando com aquela pessoa. E Jesus nos chama para amar todas as Pra pessoas. poder E você transformar. certamente vai ter coisas em comum com esse cara. Com certeza, Você pode gente. trocar ideia sobre Sim. várias coisas e continuar perto. E assim, tinha uma colega que ela falava assim, que ela vive ainda hoje com uma pessoa, uma mulher do mesmo sexo, e ela falou assim, eu não vou na tua igreja porque eu sei que eu vou ser julgada. Eu falei assim, mas eu sou um dos pastores, eu estou lhe convidando. Ela, não, mas eu sei, porque o meu pai era da igreja e eu sei o quanto foi difícil para ele, é difícil para ele e foi difícil para mim. Né, ver os olhares julgadores e nenhuma pessoa se aproximar. Pelo contrário, começou a se afastar. Eu acho que isso não é um tabu só dos jovens, então, mas... Não, de forma nenhuma. Mas para a juventude hoje... Você acabou burlando aqui o sistema. O problema é que a juventude hoje, Sim, o jovem quando começa a lidar com essas coisas, não é isso? É porque hoje está muito comum. Por exemplo, semana passada eu falei para a juventude da Igreja Batista do Alecrim. Aí eu conversando, quem de vocês aqui, na sala de vocês... tem colegas homossexuais, mais de 2. Todo mundo levantou a mão, todo mundo. Na minha época, eu não saberia. Sim. Na minha época de escola, eu não saberia. Tinha e olha lá, e todo mundo tirava onda com ele. Sim. Hoje, está muito normal, entre aspas, né? Eu quero comentar o que o Elisafá falou. Eu concordo absolutamente com tudo que você falou. Quero deixar isso bem claro. Eu acho que... E eu faço isso mesmo no meu ministério pastoral, no ofício cotidiano. É tratar esse assunto. Acho que ele tem que ser tratado. Biblicamente, ele é claro. Concordo completamente.
Mas 2 coisas que eu acho importante colocar é que ele tem que ser tratado com profundidade. Porque, às vezes, as pessoas oferecem respostas simples para problemas complexos. Verdade. Diz assim, Sim, é sim, pecado, sim. meu irmão, diz que é pecado. Os meninos têm muito... Cara, só a quantidade de letras da sigla hoje, você tem que saber Pois é, conversar sobre é isso. verdade. Então, assim, quando eu trato isso, e na CIB eu estou há alguns poucos meses, não tive a oportunidade ainda, mas na igreja que eu pastorei por 7 anos e meio, depois de um tempo o pessoal chegou. Eu não era pastor de jovens, né? Pastor sênior da igreja. Pastor, você tem que falar sobre isso. Beleza, eu vou falar. Só que aí a gente fez um acampa dentro, de sexta-noite até domingo à noite. O pessoal ficou até direto pro culto. E a gente foi falar sobre sexualidade em geral. Sim. Sobre toda essa questão de homossexualidade, ou bissexualidade, ou transexualidade, mas também sobre sexo antes do casamento. Então a gente foi falar sobre o pacote maior. Porque eles têm que ter tempo para fazer as perguntas complexas Sim, que eles claro. têm. Tem que ter abertura num ambiente assim que não vai julgá-los pelas perguntas que eles fizerem. Porque se separa meia hora, quando se separa para falar sobre isso com eles, não é suficiente Não, para de conversar maneira sobre alguma. todo esse espectro complexo disso hoje em dia. Então, um ponto é, tem que falar, tem, mas você tem que um espaço Sim. franco em que eles possam fazer Talvez perguntas. mais do que uma conversa. Né? Obviamente tem que ser mais do que uma conversa, tem que ter tempo Claro, para eles saírem. claro. E não, talvez você não vença mesmo assim, mas eles vão sair de lá pelo menos com algumas perguntas que eles tinham dentro deles respondidas. E outra coisa que eu acho também... Agora, é seu que... tabu não pode ser o mesmo que o dele, não, viu? Não, eu vou passar para outro. Presta atenção. Mas outra coisa que eu acho importante também é a gente ter cuidado para não focar nisso além da conta, porque eu sinto que às vezes Sim. é uma estratégia maligna mesmo, diabólica, eu acho, que a gente concentre demais esse assunto, porque se por um lado é tabu, por outro também, cara, tem pastor que só fala nisso, bicho. Pois é. Eu tô entendendo. Tem ministério que só verdade. fala nisso. E só fala contra isso. E ao mesmo tempo vai passando a boiada. Isso, enquanto De- isso, de outras, cara Só fala outros nisso, tabus... só fala contra isso e fala mal. Assim, eu digo assim, não sabe falar. Não sabe falar. Não sabe Não falar. é uma fala que vai trazer E restauração, enquanto né? isso, outros tabus Tem estão uma penetrando. baboiada É passando, verdade. cara. Tem gente mentiroso, gente fofoqueiro, cara batendo em mulher. Na tua igreja tem isso? Tem infeliz... Quer Rapaz. dizer, não vou dizer que tem, né, Ainda gente? bem que Calma. Na minha não tem nada mas- Na disso. minha, Você na tua tem que- tem? Rapaz. Você tem que falar pena. disso, sim. Mas, cara, a Bíblia, ela tem listas e listas Nossa. e listas de uma infinidade de comportamentos que tem que ser endereçados. Uma vez, quando eu estava no processo aí de uma igreja... E todos são pecadores, né? Exatamente, a gente tem que São falar de pecadores todos. É porque a igreja a igreja gosta de colocar num patamar pecados, né? Uhum. Pecados sexuais são maiores do que qualquer outros pecados. Quando alguém né? chega... Eu falo isso, quando alguém chega pra você e fala assim... Já é o fofoqueiro, né, falando... Babado forte. gospel. Fulano caiu em pecado. Você vai achar que ele pois é. caiu na malha fina do imposto de renda? A queda Quando o de cara fala passado. caiu em pecado, automaticamente você pensa em pecado Sexualidade. sexual. Sempre, Porque sempre é pecado isso. sexual virou sinônimo de pecado. É Isso, louco isso. A gente tem que mudar A isso. serpente... Não dizem que a serpente fez sexo com Eva no paraíso? Ai, cara, sai. Eu Rapaz, já ouvi das isso aí. antigas aí, É. viu? Lilith, Mas assim, né? quando eu tava passando por um processo na igreja, alguém se levantou e perguntou: o que você acha, pastor, sobre homossexualidade e tal? Eu falei, ó, biblicamente é isso, é incontornável. Mas assim, na minha experiência, toda igreja onde eu passei como membro, como seminarista, tinha alguém com aparentemente uma tendência Sim, homossexual. Sim. Toda igreja onde eu passei tem isso. Mas eu já vi mais igrejas serem divididas por fofoca do que por alguém Claro, homossexual. claro, então a gente tem que com tratar certeza. isso, cara. A gente tem que tratar tudo. É tratar Agora, se o isso, irmão não contar deixar. algo pra você e disser assim, é pra orar, aí já não é fofoca. Não, é claro. Vou contar uma Não, coisa aqui pra orar. eu acho que pra de orar. fato é. Mas se ele procurar o pastor, né? Ele procura 17 pessoas e fala, eu vou contar, mas é pra orar. Aí já era, meu amigo. Infelizmente, o pastor sabe das coisas sem querer, querendo. Isso que é um imã, né? Ah, mas quando Então, tem mais assim, pessoas orando na oração, é mais forte, Mas, né? rapidinho aí, o seu tabu é o quê? Cara, o meu tabu, eu acho que a gente tem que conversar sobre política com jovens. Porque a gente tá Mas desde... política não é só a gente brigar, não? Eis a questão, tabu. Eu não entendi. Porque, eu achava cara, que era só brigar. no Brasil, a partir dos 16 anos, você já pode votar.
E, cara, eles são não são nem jovens, são adolescentes. Com 16 anos eu não era nada, pô. Então, assim, eles ainda não sabem quem eles são. Tem cara com 30 que não sabe. Pois é, pô. E eles só recebem essas mensagens, pesada, assim, né? muito agressivas sobre isso. Porque o nosso país está vivendo É uma isso. programação, na verdade. E né? o algoritmo faz muito isso. Faz. Exato, uma programação. Exatamente. Aí você só recebe se você é um cara, enfim, que gosta de assistir coisas sobre Bolsonaro, você só vai receber Sim. coisa agressiva em relação à esquerda, aí você vai reproduzir esse discurso. O contrário também, aí você vai ficando bitolado, e aí você não consegue dialogar, e esses meninos começam também a entrar nessa espiral de agressividade, e eles não sabem tratar isso, sabe, com alguma parcimônia, com alguma cautela, dialogando. Aí eles viram robozinhos zumbificados. Isso causa divisão na igreja. Causa divisão na igreja, causa divisão no grupo de WhatsApp da família acaba, porque os meninos ficam agressivos também, não conseguem conversar com o colega da escola, que às vezes era um campo missionário para ele. É isso mesmo. E o menino é de esquerda, ele é de direita, porque o pai dele é bolsonarista em casa. Aí ele vai brigar com esse menino. Sim. Aí vai brigar com o professor, porque falou tal coisa, o professor de história vai falar tal coisa, ele vai brigar. Então, política a gente tem que conversar na igreja com adolescentes e jovens também. A galera não quer ouvir. É meio complicado você ouvir opiniões dos outros. Vamos dizer a verdade, né? Principalmente quando a opinião não é de acordo com a sua. Você já fica assim, mas, poxa, se a gente não ouvir o contrário, a gente não cresce. Pregar o evangelho é falar o contrário do que a galera tá falando, né? Então, contra assim, a cultura, né? Contra a cultura. Então, muito assim, a política, ela veio justamente para isso. Essa doença que veio com ela, né? Que assim, a ideia não é dialogar, é separar de fato. É nós contra eles, nós contra todos, enfim, né? E é engraçado que se você for lá para Corinto, a questão de tomar a ceia indignamente, Sim. a galera pega isso aí, espiritualiza e leva pro... E se você analisar o texto, a questão é separação na igreja. A questão lá que os ricos vinham antes, comiam tudo, enchia a cara, ficava tudo doido, dançando. A galera chegava e dizia, cadê? Não tem nada. Então, Paulo dizia, ó, não... A carta de Corinto inteira, 1 Coríntios, é essa pegada de não haver separação. Né? Que o amor é maior, que eles têm que viver em comunidade, que a cruz de Cristo é essa a ideia. Então, assim, tomar a ceia indignamente é quem toma a ceia causando divisão na igreja. Sabe qual é um dos grandes problemas em relação a tudo isso que a gente falou, tanto da homossexualidade quanto da política, é que nós somos analfabetos nessas áreas. Nós não sabemos. Se a gente for analisar e perguntar... A gente recebeu o material pronto. Isso. E perguntar, por exemplo, para um adolescente de 16 ou para um adulto, quem foi que ele votou e para que serve aquele deputado federal, estadual, qual é a função dele, o que o prefeito faz, o cara não vai saber responder. Aí existe... Ele vai perguntar logo o que é prefeito. Pois é. E aí vai vir para uma outra área. Nós não damos aberturas também a pessoas que são entendidas do assunto para falar nas nossas igrejas. Então, por que eu não trago um cientista político que não seja crente para falar na minha igreja e ensinar para os nossos adolescentes, os jovens e para os adultos o que realmente é política, que realmente é isso, né? Mas não, a gente... Sair das esferas... A gente precisa ter um pastor que seja cientista político. Não. Não precisa. A gente precisa ser um cristão... Não, um cara que saiba realmente, tecnicamente, o que é aquilo. E a gente saber filtrar as coisas que ele vai falar ali. Por exemplo, a gente lá na igreja, a gente tem um trabalho com os homens e a gente faz um café. E eu trago sempre um cara que não é cristão para falar sobre determinados assuntos. E lá, a gente deixa ele bem à vontade. Ó, fique à vontade, fale do jeito que você sempre fala. E ele vai falar palavrão, ele vai falar muitas coisas ali que o cara que está ali, são os homens da igreja, vão ter que saber filtrar. Porque o cara, eu chamei um médico para falar da saúde do coração, né? Ele vai falar do jeito que ele tem que falar lá, né? Mas ele está falando sobre uma questão técnica, sobre algo que é importante. Então, a gente tem que saber também abrir espaço para as pessoas que sabem do assunto que a gente não sabe. Glória a Deus se for crente, né? Mas se não for, como é que a gente vai fazer? Porque eu não sei tratar sobre esse assunto. Se soltar lá um palavrão no altar... Aí pronto, vai matar um... É uma idolatria dos tijolos, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, mas também que a gente não está preparado para... Ou então a gente vai estudar. Vamos estudar política para a gente passar corretamente, porque senão a gente vai entrar na área do achismo.
Eu acho que é assim. Pois A é. axiologia. Axiologia. E não dá. E sobre esse lance de política, assim, enfim, como pastor, a gente teve que lidar com isso, né, nesses últimos anos, tão tensos em relação a isso. Que ainda continua. Ainda continua. Acho que deu uma melhoradinha, graças a Deus, mas ainda está longe de terminar. Eu gosto sempre de lembrar da própria composição do corpo discipular de Jesus, A né? gente não vê mais a briga acirrada nas redes sociais e tudo mais, mas no coração da galera ainda tá a doença. Tá, infelizmente. Tá. Mas, assim, eu gosto de pensar na composição do corpo do apostolado ali, né? Dos discípulos de Jesus, dos 12, né? Que ele conseguia conviver, né? E ele fez isso intencionalmente, aparentemente, Sim, chamando Mateus, que trabalhava para a situação, né? Da situação da Publicano. época, que era o publicano, conectado a Roma, a situação, o governo do momento. E pegou o Zelote, né? E colocou os caras juntos, pô. O Zelote que queria, pela força, pela violência, tirar a galera. Colocou os dois sentados do lado do outro e falou: se resolvam agora aí, cara, os problemas políticos de vocês. Então, Jesus, ele conseguiu fazer. E ele promoveu isso intencionalmente, né? Olha, esse problema de vocês tem que ser resolvido aqui como irmãos. Porque o evangelho é maior, né? Exatamente, tem que ser. Se a nossa leitura do evangelho evangelho é baseada em algum tipo de sistema político, ideológico, tá errado. Você pode ter suas preferências, seus pensamentos, mas o evangelho tem que dar as cartas. Eu tenho eu tenho uma frase que aí você coloca aí no seu caderninho, que é minha, viu? Manda aí. Aquele que nos une é maior do que o que nos separa. Nunca ouvi isso, cara. Aquele que nos une é maior do que mas aquilo que nos separa. Mas é uma verdade, né? Sim. Então, o Senhor Jesus, ele realmente é essa figura que você colocou aí, Jandre. E ele tem que ser maior do que tudo aquilo que nos separa em relação às nossas características. Ele derrubou o muro de inimizade. Exatamente. Então, dentro da igreja, é impossível você concordar com tudo. Mas o nosso objetivo único, que é Cristo Jesus, faz com que a gente esteja na mesma igreja, convivendo e tendo aquele objetivo que é adorar ao Senhor. É bom que a gente seja diferente, inclusive. Sim. E é importante. A graça na multiplicidade, pois né? Na pluralidade. Já saímos da primeira pergunta? Já? A gente está caminhando para o fim, né? O tempo passa muito rápido. Tão bom aqui. Mas eu queria que vocês dissessem assim, de uma maneira breve, como é que a gente pode identificar um ministério jovem que está indo bem? É isso, a gente não fala de quantidade na igreja, de estrutura, nem dizendo aqui que a gente está inventando a roda e que nossos ministérios nas nossas respectivas igrejas são modelo ideal e tudo mais, né? Lá na igreja que eu faço parte, a gente é uma igreja bem enxuta, né? E tem majoritariamente mais jovens que qualquer outra faixa etária, né? Sim. Mas é a minha realidade, né? Cada comunidade tem sua realidade, né? Então, assim, como é que a gente pode ver, assim, que o ministério jovem está dando certo? É quando a gente faz alguma coisa e eles estão lá, né? Não. E aí? Eu tô sempre respondendo primeiro. Respondo sim. Eu acho que... Aí fica fácil para ele depois que você responde, né? Já era, você se vira depois. Vai lá. Mas eu acho que primeiro, você citou rapidinho, mas eu vou só referendar. Eu acho que a gente tem que ajustar nossas métricas primeiro, porque tem muita frustração de muitos pastores e líderes por causa da questão numérica. Sim. Então, acho que essa tem que ser uma métrica que tem que ser ajustada. Isso. O número é importante, não vou fingir que não é importante. Agora, não é nem de longe a métrica essencial. Exato. Porque, cara, se você tem, sei lá, um pequeno grupo... Você tem 50 jovens ali... Jesus começou com 12 e ainda teve uma baixa, né? Pois é. Se você tem lá... Vá lá, no culto de domingo, 50 jovens orbitando ali a celebração. Aí você faz um pequeno grupo, tem 10. É meio frustrante. Mas, cara, você tem que valorizar esses 10 também que estão frequentando. Porque se esses 10, eles realmente tiverem um relacionamento sincero com Jesus Cristo... Cara, isso é uma vitória. Uma vitória muito grande. Esses 10 vão virar 20 logo. Você está tendo 20% dos jovens da sua igreja tendo um relacionamento semanal ou diariamente mais profundo com Jesus Cristo. E eles vão chamar outros. Exatamente. Exatamente por causa do aprofundamento deles no que eles entendem por Jesus Cristo e missão cristã. Então, acho que a primeira métrica que eu acho que a gente tem que entender com um pouquinho mais de cautela é a métrica numérica. A gente tem que se preocupar, por que os 40 não estão vindo? O que a gente pode fazer para conquistá-los? Mas enquanto eles não vêm,
a gente às vezes valoriza mais quem vem do que quem não vem do que quem vem. Isso. Isso é um problema às vezes, verdade. né? Você está desprezando quem está vindo e preocupado com quem não está vindo. Então, acho que a primeira métrica que a gente tem que pensar com carinho, essa métrica numérica aí. Mas eu acho que, segundo, uma avaliação sincera a partir dos próprios jovens. Quando você pergunta, como é que a gente sabe que o ministério está funcionando bem? Eu acho que a gente tem que ouvir eles também. Porque você está perguntando para mim, como pastor, como líder de jovens. E eu poderia dizer algumas coisas. Aí entra seus gostos, suas visões, né? Mas eu acho que você tem que chamar eles também. E exatamente nesse sábado a gente vai ter isso para finalizar o ano. Gente, vamos sentar aqui e vamos dizer o que você acha que funcionou, Fazer o que, um que foi balanço. legal, o que não foi. Porque eles mesmos é que estão no coração do negócio e acho que a gente tem que ouvi-los também, sabe? Dizer, como eu falei no começo, quais as perguntas que eles estão fazendo e a gente não está respondendo ainda. A gente talvez não tenha funcionado porque eles não tiveram suas perguntas, seus anseios, suas demandas cotidianas, suas frustrações respondidas. A gente tem que ouvi-los. Nem sempre eles vão estar certos. Às vezes a gente tem que dar o que eles nem sabem que eles querem. Mas também tem um pouco a ver com o que eles estão precisando e a gente não está conseguindo suprir o que eles estão precisando. Então, acho que o segundo ponto é esse. Além de a gente pensar um pouco melhor sobre os números, é ouvi-los. Às vezes a gente fica jogando coisa de cima para baixo sobre eles. Vocês têm que ouvir sobre isso e isso. E a gente tem que fazer culto assim, pequeno grupo assim, Então, tal dia, tá tal hora. Um ministério que vai dialogar com eles. Dialogar de forma franca, aberta. O que funcionou para vocês, o que não funcionou. Eles podem dizer que não funcionou uma coisa e você discordar como líder. Não, vocês estão errados. Mas pelo menos você deu espaço para eles serem ouvidos, né? Porque isso vai para o terceiro ponto, que é planejar junto com eles. Porque o filho vira deles também. Uma coisa é, eu vou para um culto que o pastor sugeriu com o tema que ele sugeriu. Sim. Outra coisa é, eu vou para um culto... É porque o jovem não sabe o que quer, né? O mais velho é que sabe o que o jovem quer. Pois é. Esse é um dos erros, né, que a gente já falou. Outra coisa é, eu vou para um culto com o tema que eu sugeri. Eu que vou participar. Eu que estou montando esse culto. Então, quando é uma coisa que ele assume como pertencimento, algo né? Pertencimento, é uma coisa que eu estou ajudando a fazer. Então, acho que esse é um terceiro ponto. Números, avaliação, mas você envolvê-los na programação. Vai anotando aí, ó. Tá aqui no Winchester. Você vai envolvê-los na programação também, porque aí é meu, é um negócio meu que eu tô fazendo. Sim. Então, ele vira pai do negócio. Aí, cara, eu acho que isso tudo vai fazendo com que a gente consiga ver com um pouco mais de clareza interna, estrutural até, se tá funcionando, se não tá. E no final de 1, 2, 3 anos, se você percebe que tem um adolescente, um jovem, que tá lendo mais a Bíblia, que tá conhecendo mais a Bíblia, porque você tá oferecendo alimento de qualidade durante 1, 2, 3 anos. Se ele tá orando mais, se ele trouxe um amigo, um primo, um irmão dele para a igreja. Cara, eu falo isso sem romantizar o negócio, tá? Mas de todo o coração. Se você conseguiu um menino, esse menino pode virar um missionário, pode virar um pastor, Sim. sabe? E aí, cada alma que ele ganhar... Pode virar um crente. Pode virar um crente. E a médio e longo prazo, cada vida que ele ganhar também vai estar na tua conta. Sim. Então, isso é exponencial. Uma cadeia, né? É uma progressão geométrica. Então usando um chat GPT na sua fala, seria um ministério que vai dialogar com os jovens. Que vai faz ele participar do ministério, né? participativamente. Que não é só uma programação na igreja de cima para baixo. Não é só um evento. Isso. Uma coisa empacotada que veio ali, é isso que tem para você, é o que tem para hoje. Aliás, eu não usei uma palavra, desculpa, eu quero usar antes de passar para Elisafá. O discipulado, cara. Sim. Porque você tem que estar junto de cada um, individualmente. Porque aí você consegue ter o termômetro real. Discipulado não é pacote nem programa, Exatamente. né? Você consegue ter o termômetro real se você está sendo relevante, se o ministério está sendo relevante. Porque você faz aquele cultão de jovens... Você não sabe se alguém está sendo edificado e crescendo espiritualmente na sua jornada com Cristo. Agora, quando você acompanha individualmente, você está vendo, ano passado ele estava num nível, agora eu estou vendo que ele está em outro. Só que você só vai conseguir ter esse termômetro se você não fizer o negócio no atacado, se você estiver discipulando individualmente. Jesus discipulou 12, não multidões, né? Exatamente. E aí, Elisafá? Será que ele deixou alguma coisa para você falar aí? Deixou. Porque assim, pelo que eu entendi da pergunta, eu percebo que essas são as fórmulas para a gente chegar ao ministério que a gente entende ser o melhor. Sim. Né? A nossa visão. A nossa visão. Agora, como que nós identificamos que ele está bem, né?
já é o depois de tudo isso que a gente fez para que isso venha a acontecer. Já é uma autocrítica. E uma das coisas que eu acho que é interessante é quando você percebe que os jovens estão chamando outros jovens para estar naquele momento junto com ele. Tem razão. Porque quando o jovem gosta realmente, ele quer os seus colegas junto ali. Então, o crescimento se torna natural, porque você está vendo que os colegas estão chamando outros, né? Então, para mim, essa já é um termômetro... Está sendo atrativo naturalmente. Já está sendo um atrativo natural. Por quê? Porque ele está tendo as respostas dele ali e ele quer que o colega também tenha. Então, ele vai chamar. Né? Essa questão de número, né, é interessante porque nós, mesmo que indiretamente, nós somos assim. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou convidar você para fazer uma pregação numa conferência, nós vamos ter 10 mil pessoas, vai passar ao vivo para todo mundo, né? E você é o nosso preletor oficial. Nós vamos lhe dar 3 semanas para você se preparar. O que você vai fazer durante as 3 semanas? Eu não tenho dúvidas que você vai orar, jejuar e muito ao banheiro, porque são 10 mil pessoas que você vai pregar, né? E vai fazer o melhor que você puder. Já pensar numa desculpa para não ir? Ou então. Agora, se eu fizer o mesmo convite para você e falar assim, eu vou lhe dar 3 meses para você se preparar, porque eu queria que você pregasse para uma pessoa. Será que o preparo seria igual? Não vai ter câmeras, não vai ter essa multidão de pessoas. Com 3 meses o cabo até esquece. Vai até esquecer. Então, parece que nós nos preparamos para ter essa grande multidão. Sim. Então, nós deveríamos ter essa, como você falou, de entender que aquele jovem, aquela única pessoa, ela pode ser o fator que eu não estou sendo. Ou seja, aquele pode ser um grande missionário que vá alcançar milhares que eu não estou alcançando. Então, partindo dessa visão, números realmente não são a nossa, não deveria ser a nossa métrica. A primeira não, de né? forma Não nenhuma. a primeira. Né? Os números eles só vão acontecer quando acontecer o que eu falei inicialmente, quando os jovens se sentirem bem e começarem a convidar outros, porque é isso que vai fazer o ministério acontecer. Não é um pastor chamando, é outro jovem chamando. Sim. Então, eu vejo o Ministério da Juventude, quando ele está bem, quando os jovens eles estão querendo que os colegas, que outros jovens participem. Quando um falta, o cara ali, cara, você perdeu, você não sabe o que você perdeu aqui, não deixa de vir no próximo, porque foi bom demais. Sim. Então, assim, é o próprio jovem falando, não é o pastor falando. Perdeu a benção, menino. Né? E vai pro inferno. Pois bem, a gente está caminhando para o nosso fim. Eu queria que, rapidamente, vocês indicassem um livro que vocês estão lendo, ou já leram um livro, né? Agora, na bucha, eu estou lendo 2. Né? O Novo Normal, que é com a mentoria pastoral que eu estou fazendo toda semana. E um que está impactando a minha vida, cara, é A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. Cara, que livro fantástico. Está sendo muito bom. Uma prática que eu não vivenciava, né? Eu sempre soube que era cristã, mas eu não vivenciava. E isso tem mudado a minha forma de visualizar o jejum. Geandre. Cara, eu vou sugerir um que é meio lado B, assim, mas é um que mudou minha vida, assim, também, que é Em 6 Passos, o que faria Jesus, que é uma brincadeira com Em Seus Passos. Em 6 Passos, que é do Paulo Brabo, um livro bem curtinho. É brabo isso aí. Mas cara, excelente. As pessoas todas que eu conheço que leram também curtem muito. E ele resume em 6 passos, bem originais, autênticos, assim, o que ele acha que são características mais esquecidas de Jesus. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente conversou aqui, que é, por exemplo, permaneça inteiramente disponível para o momento, que tem a ver com o discipulado, que é você entender que a sua preocupação não é estar envolvida em atividades, tem que estar disponível para o momento que alguém precisa de você. Enfim, tem muita coisa legal que ele falou ali, que eu acho sensacional. Indico demais, especialmente também para líderes de adolescentes e jovens que têm que criar novos imitadores de Jesus. E eu acho que tem muita coisa de Jesus que a gente esquece, às vezes, porque a gente fica repetindo rituais religiosos. A gente tem que voltar para a fonte sempre. Show. Beleza. Eu agradeço a presença de vocês e foi muito bom essa conversa, né? Que tem muita coisa para conversar, daria para a gente ficar aqui até não sei que hora, né? Mas... Pagando o almoço. Aí já é muita fé. Então, foi um prazer ter vocês aqui. E Deus abençoe vocês, seus ministérios, famílias. Amém. E eu fico feliz em saber que
a gente tem uma ideia sobre juventude, né? Simples, relacional, que ser. verbalize Jesus, que transforme as pessoas em seguidores de Jesus, não em membros de igreja, não em membros que busquem eventos, mas o evangelho de fato, né? Fico muito feliz com a presença de vocês e com o papo, e que Deus abençoe vocês, suas famílias, e Amém. E foi um prazer. Todos nós. E vamos mais para frente ter outras oportunidades, né? Até mais, Estamos se à Deus quiser. disposição. E eu queria falar com o pessoal que está nos acompanhando, que compartilha o vídeo, que se inscreva no canal. Você já sabe o básico, né? Manda o vídeo para alguém se você gostou. Se você não gostou, mande para alguém que você não gosta e ore pela pessoa. Para os amigos e para os inimigos. Isso, amigos e inimigos, se inscreva no canal. Agradecer o pessoal aqui do Estúdio Garage, um lugar massa para você produzir o seu conteúdo. Vem para cá, que aqui o negócio funciona de fato. Então, acompanhe as nossas redes sociais, né? Vai lá no nosso Instagram, Divina Prosa. Lá a gente vai estar interagindo com a galera para ver outros temas, outros encontros desses que a gente pode fazer. Então, participa lá, dá a sua opinião, comenta, compartilha, e a gente vai tocando as coisas aqui. Lembrando a todos que a gente vai ter nosso especial de Natal, né? A gente vai falar sobre o Natal de um jeito bem diferente, né? Para que a gente tenha uma visão melhor, né? Sobre a questão do Natal, né? E alguns tabus também que envolvem o Natal. Então, já fica aí atento que a gente vai ter essa prosa também sobre o Natal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, a todos que nos acompanham. Eu queria que vocês, rapidamente, a gente tem um minutinho, só para considerações finais, agradecimento, aquela despedida. Um minuto, 30 segundos. Pronto, já foi. Agradeço demais também o convite, um prazerzaço estar aqui nessa conversa gostosa. E quero só fazer a publi pessoal aqui, o merchan também. Você pode, pronto, nessa câmera aqui, estou falando com você. Você pode procurar o Coletivo Insônica. A gente está com 7 canções, um EP com 6 e mais um single que a gente lançou. Spotify, Deezer, Apple Music está aí disponível. Tem uma canção com a participação do PG, outra com o João Alexandre. Tá bem legal o trabalho. A gente vai lançar em 2024, novo álbum também, se Deus quiser. Procura lá Insônica, Coletivo Insônica, no Spotify para conhecer o nosso trabalho. A gente está à disposição também para visitar a sua igreja também, está ministrando ali. Você pode procurar o meu livro também, está aí disponível para todo o Brasil. Você pode digitar no Google, Os Romances Vão Falar de Nós. Está à venda geral para todo o Brasil, nas Americanas, enfim, em todos os sites aí também de venda de livros. Uma ficção muito bacana, você pode procurar. Espero que contribua também na sua vida, enfim, cultural. E fico à disposição, claro, como um dos líderes da juventude estadual, para também estar na sua igreja e nos aproximando como igrejas batistas do estado do Rio Grande do Norte, especialmente para esse movimento de juventude. Elisafá? Eu agradeço demais o convite, né? Foi um momento muito especial, não tenho dúvidas de que os que vão assistir, né, vão ser edificados, vão passar isso também para suas lideranças, né, da igreja. Não tenho dúvidas que essa aproximação, essa nossa conversa, ela pode se ampliar, né, Jandre? Como você está à frente aí da juventude no estado, né, na diretoria, eu acho que a gente pode fazer essa aproximação, a gente tem que fazer essa aproximação, quebrar um pouquinho essa questão de sou da igreja A, sou da igreja B. Não, todos nós somos do reino e precisamos alcançar essa juventude aí. Então, agradeço demais essa oportunidade. Eu ainda não tenho um livro, mas vou escrever, tá? Olha aí, ó. Se Deus eu quiser. Creio. Aí você vem aqui falar, né? Aí eu venho falar. Tá bom. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe os irmãos e vamos nessa. Vamos continuar a nossa Divina Prosa em outros momentos. Se inscreva no canal, compartilha, deixa seu comentário, deixa o like. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. 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 Valeu.